Eu diria que a partida de hoje, né? Claro, eu falei, acho que aqui depois do empate contra o Internacional na semana passada, né? Tava eu, Léo, não sei se era Lucas ou era Celso que estava aqui no programa, mas eu mencionei que o jogo do próximo final de semana para o Marquinhos Santos era um jogo muito difícil. O Fluminense era o favorito para o duelo, porque o Fluminense tinha goleado o Corinthians, tudo bem, um Corinthians bem modificado, o Corinthians está muito mal, aliás, até classificou na Libertadores, mas sem apresentar um grande futebol. E o Fluminense ia ter uma semana de preparação para a partida, além do fato de que era despedida do Fred, Maracanã lotado, enfim, tudo era um jogo para o Ceará, independentemente se era com Marquinhos ou não, se fosse com o time reserva ou não, qualquer time que entrasse em campo, o Ceará ia ter um jogo muito difícil a enfrentar. Então, eu acho que o primeiro erro do Marquinhos para essa partida foi porque no jogo da quarta-feira, ele, na minha leitura, eu acho que ele encontrou um modelo de jogo para ele adotar, como o Léo estava mencionando. O Vina centralizado, realmente, como ele já vinha atuando na época do Guto, na época do Thiago Nunes. Você tendo ali o Mendonça pela esquerda, um outro jogador pelo lado direito, que nesse jogo ele escolheu o Yuri Castilho, e eu não acho nem um absurdo ele ter escolhido o Yuri Castilho para esse jogo, mas eu acho que ele tinha que jogar realmente com homem referência, para não ter que perder o Vina na função que ele sabe exercer melhor, que é como meia. Então, eu acho que esse foi o primeiro erro do Marquinhos para essa partida. Algo que, vamos lá, o Ceará talvez saísse derrotado da partida hoje, mesmo com essa formação. Talvez fosse derrotado. Mas ele teria mantido uma linha de trabalho. Porque quando a gente viu o Vina atuar nessa posição e fazendo essa função de um meia, tendo um jogador mais à frente, você viu ele muito mais participativo, ele se movimentando melhor, ele encontrando possibilidades, ele fazendo o goleiro adversário trabalhar, como foi o Fábio, né, no segundo tempo, em 2 oportunidades. Então, acho que esse foi o primeiro erro do Marquinhos Santos nessa escalação inicial. Então, inicialmente, o que é que se esperava para o jogo? Se é um time do Fernando Diniz, a gente vai ver muita posse da bola. E principalmente contra um time que tem, né, que é o Fluminense, que tem todo o hábito de ter a posse da bola, tendo esse jogo festivo, o Fluminense nada mais seria do que um time que ia pressionar nos minutos iniciais. Então deu para ver isso logo de cara. E o Fluminense, por exemplo, utilizava muito o lado esquerdo, que era o lado direito defensivo, onde o Ceará tinha que se proteger. Então ele utilizava muito o Caio Paulista, juntamente com o Matheus Martins, que até fez o segundo gol. E o Ceará demorou a entender isso. As jogadas do Fluminense eram sempre ali pelo lado direito defensivo do Ceará, e teve algumas jogadas que chegaram com certo perigo. O Ceará até tinha tido uma jogada de bola parada com o Luiz Otávio, que o Mendonça chuta em cima da marcação, mas ali nos primeiros minutos o Fluminense é que estava dando as cartas. Até aí eu não achava nenhum erro do Marquinhos. Tudo bem, fez uma escalação que eu não gostei de início, mas o jogo era esse, era tentar resistir. E quando ele percebeu que o Fluminense atacava muito pelo lado direito defensivo do Ceará, ele trouxe mais o Yuri Castilho, que não estava jogando como referência, jogando um pouco mais aberto, para voltar mais. O Léo tinha destacado isso muito bem no clássico do 1-0, quando o Ceará venceu o Fortaleza. Que talvez o Yuri, naquela época, não fosse tecnicamente o melhor jogador, mas taticamente ele era um jogador importante. E taticamente ele conseguiu corrigir isso ainda no primeiro tempo. Então o Ceará soube se portar melhor depois que ele corrigiu essas jogadas pelo lado esquerdo. Só que aí, durante esse processo, o Fluminense já tinha tido pelo menos 2 boas possibilidades. Numa delas foi uma jogada pelo lado esquerdo, em que o Cano chuta praticamente a queima-roupa e o João Ricardo faz uma defesa de puro reflexo, uma defesa monumental assim para evitar o primeiro gol. Foi praticamente um gol que o Ceará fez, assim, né? Porque era um gol certo, já que caiu no pé do Cano e o João Ricardo fez a defesa. Só que depois disso, o jogo ficou o Fluminense tentando trabalhar essa bola, utilizando Samuel Xavier pela direita, o Caio Paulista pela esquerda, só que o Ceará sabendo se defender. E aí recai um problema que já vem acontecendo com o Marquinhos já há um bom tempo. Tudo bem, ele não teve muito tempo para trabalhar bolas paradas e tudo mais, mas está muito nítido. Eu falei aqui na quarta-feira, no jogo tranquilo do Ceará, 3-0 contra o The Strong, classificação tranquila, mas eu destaquei, olha, a bola parada defensiva do Ceará está com problema. Contra o The Strongest, que não é uma equipe de grande qualidade, isso pode gerar problemas mais à frente, até porque já tinha tomado o gol contra o Inter, desse jeito de bola parada, contra o próprio The Strongest no jogo de ida foi um gol de bola parada. Então, de maneira sistemática, a defesa não estava sabendo
evitar, cortar esse tipo de jogada. Mas, no primeiro tempo, em boa parte dela, conseguiu cortar. Só que numa dessas jogadas, que foi o escanteio, em que a bola sai, né, a defesa até corta de maneira parcial, vai no pé do Caio Paulista, o grande erro do gol, o primeiro gol tomado. Vão 3 jogadores no Manuel, Luiz Otávio, o próprio Messias e o Richard. 3 jogadores. E deixam um goleador como o Cano livre para cabecear. Então ali é um erro claro do sistema defensivo. Né? Na minha avaliação, um pouco mais do Messias, que o Messias estava mais próximo do próprio Cano, e nesse momento que ele tentou dar o bote no jogador onde já tinha 2, que era Luiz Otávio e Richard, ele acaba deixando o Cano livre para cabecear. E naquele momento, do primeiro tempo, era uma situação onde o Ceará estava até resistindo, eu cheguei a falar isso na rádio, o Ceará tem que ir resistindo. Eu até cheguei a fazer a comparação com o jogo lá da Bolívia. O Ceará sabe da dificuldade que é o jogo, que no caso lá da Bolívia era altitude, e no caso do Fluminense era o cenário, né? Maracanã lotado, Fluminense em cima, direto com a posse da bola, e aí o Ceará tinha que saber resistir. Só que para saber resistir, você tinha que saber fazer uma jogada que o Ceará não conseguiu fazer no primeiro tempo, que era a jogada de contra-ataque. Às vezes o Fluminense não tinha capacidade de avançar, porque o Ceará marcava bem, e quando o Ceará recuperava a bola, faltava mais assertividade dos jogadores da frente. Então, por exemplo, teve algumas jogadas que o Vina dominava a bola, no lugar de tocar rápido, ele prendia a bola e perdia a jogada de contra-ataque. Algo que o Ceará conseguiu fazer, por exemplo, contra o Palmeiras na estreia da Série A. Porque era sempre bola no Mendonça, mesmo o Fluminense sabendo que o Mendonça é o jogador mais perigoso e sabendo dessa possibilidade, mas o Ceará perdeu muita jogada de contra-ataque por demorar demais, por querer fazer jogada individual. Então, sempre algum jogador não estava muito conectado com esse momento. Então, acho que faltou mais o Marquinhos passar para os atletas de ter um pouco mais de concentração, porque dava para ter ameaçado em algum momento. Tanto é que no primeiro tempo, se a gente for lembrar, mesmo assim de possibilidade, foi um chute do Pacheco de fora da área, que ela foi uma boa defesa do Fábio, mas ela não foi tão no canto, né? Ela foi mais centralizada. Então, o resultado do primeiro tempo é o Ceará precisava resistir àquela pressão que o Fluminense tentava impor, não sofreu tanto assim, com exceção daquela defesa do João Ricardo que eu citei, né, do chute do Cano, e estava bem, até cometer de novo uma falha oriunda de uma bola parada, né? Porque não foi diretamente uma bola parada, mas foi oriunda de uma bola parada, o gol tomado. Quando volta do intervalo, aí eu acho que foi o segundo erro do Marquinhos. Se eu já tinha considerado o erro ali naquela escalação inicial, você está perdendo de 1-0, não é, obviamente, colocar o time todo para frente. Mas deveria ele já ter pensado em fazer aquilo que eu tinha mencionado. Traz um jogador referência, coloca o Vina como centralizado. Ele não fez, ele voltou com o mesmo time. Pode falar, Ju. Não, só para aproveitar que você deu essa deixa maravilhosa, né? Porque tem muita gente comentando e às vezes eu tento pensar aqueles comentários em que vocês não tocam no assunto enquanto vocês estão fazendo as análises, né? Porque muitas dessas dúvidas estão sendo trazidas por vocês à tona durante os comentários, né? Então eu não faço essa interrupção. Mas vamos lá. O golpe baixo falou primeiro, 2 momentos, né? O primeiro ele falou o seguinte, né? Essa Copa do Brasil, às vezes a vontade que tem é de que o Ceará perca realmente a vaga para ter essa opção de mandar embora o treinador. E agora ele falou o seguinte: o Vina praticamente fala que quer ajudar o Marquinhos jogando no meio, mas o Marquinhos não deixa o Vina ajudar o time, né? Que é basicamente o que você veio falando agora, né, Minhoca? Eu acho que esse é o ponto principal. Poxa, se ele acabou de fazer um jogo contra o The Strongest, em que você viu o Vina participante, o Vina foi o jogador que mais tocou na bola na quarta-feira. E aí, claro, fazendo toda a ponderação, o The Strongest não é parâmetro. Os adversários da Série A são muito mais complicados. O duelo que vai ter na Copa do Brasil é de muito mais peso, que é um clássico. O duelo contra o São Paulo nas quartas de final da Sul-Americana vai ser um outro contexto. Mas aí é que tá. Ele sai daquilo que ele tinha acabado de encontrar. E aí é que tá. Ele poderia. Cara, o Léo, para mim, acho que escreveu muito bem. Se você quer guardar o Zé Roberto. Ah, não, o Zé Roberto é meu titular. Mas eu vou dar uma poupada pensando no jogo da quarta-feira. Traz o Kleber. O melhor jogador para pressionar essa saída de bola do Fluminense. O Fluminense teve um momento que se atrapalhou com a saída de bola. O Kleber executa isso muito bem. O Kleber talvez não seja o melhor, tecnicamente o melhor jogador do Ceará, mas é um jogador que exerce essa pressão na saída de bola como nenhum outro jogador atacante, né, consegue exercer. Aliás, até com alguns
comparado até com alguns jogadores marcadores. Ele marca muito bem esse tipo de saída de bola. E o Ceará não tinha nenhum jogador que recuperasse essa bola no campo de defesa. Como o Fluminense trabalhava muito bem, o Ganso praticamente aparecendo e distribuindo o jogo como queria. Por exemplo, teve um lance do primeiro tempo, Ju, que o Ceará fez uma jogada, até ficou pedindo, não sei se foi um escanteio, que eu acho que até era para ter sido um escanteio. Só que o Ceará ficou reclamando e o Fluminense bateu rápido o tiro de meta, o Fábio, e o Ganso partiu do meio de campo com muita liberdade. A jogada foi para o lado esquerdo e por pouco não saiu um gol do Fluminense. Então, assim, o Ceará ele não estava totalmente atento com a partida em determinados momentos. A arbitragem, obviamente, pela pressão, por todo o contexto do que a partida envolvia, poderia estar caseira, poderia estar mais tendenciosa para o Fluminense, mas, claro, isso, só para deixar claro, isso não resultou no resultado, né? Não, isso não comprovou no resultado. Não é que o resultado foi por conta da arbitragem, mas que tinha algumas vezes, em caso de dúvida, tinha ali para um lateral, um escanteio, uma falta, que geralmente favorecia, e geralmente é assim, né? Não só para o Fluminense, mas para outras equipes também. Só que nesse contexto, na volta do intervalo, acho que o Marquinhos perdeu uma boa oportunidade de fazer um time diferente, né? De fazer de novo com o homem referência. Poderia ter sido o Kleber, poderia ter sido o próprio Zé Roberto, e ele não fez. O Ceará até tem uma primeira possibilidade no segundo tempo, com um chute que não saiu da maneira ideal, né? Que foi do Vina, que a bola... Ele pegou meio mascado na bola, o Fábio até defende, depois o Yuri Castilho estava impedido, e aí, praticamente, 2 minutos depois, sai a jogada do segundo gol do Fluminense, uma jogada rápida, tal qual tinha sido aquela do primeiro tempo, só que dessa vez o Fluminense foi lá e fez com o Matheus Martins o 2-0. Então, naquele contexto, já era um cenário péssimo para o Ceará, né? Ali tomou gol por volta de 8, 9 minutos do segundo tempo, e eu acho que com 10 minutos o Marquinhos já poderia ter feito isso. E aí aquela coisa, o Marquinhos ele demonstra que ele não sabe o tempo certo de entender na hora que o time precisa de algo diferente. Porque passou 10, passou 12, 14, 15, acho que com 17 minutos é que ele chama a primeira substituição, aí sim trazendo o Zé Roberto para sacar o Lima, que de fato não estava jogando nada bem. Então, quando ele coloca o Zé Roberto no jogo, aí o Ceará passa a ser um time competitivo. Claro, como disse o Léo, é óbvio que uma equipe que está ganhando por 2-0, talvez até esperasse mais o Ceará ter a bola, criar mais, e foi o que aconteceu. Mas deu para ver, quando o Ceará teve essa bola, o Ceará produziu possibilidades de fazer mais de um gol. Teve uma chance com o Richard, que foi um chute para fora, que ele chegou de frente à área. Teve uma defesa espetacular do Fábio, né? Que foi um chute, foi um passe do Yuri Castilho para o Vina, em que o Fábio defende a bola, vai na trave, que teria sido um golaço. Tem uma outra possibilidade do próprio... foi uma cabeçada do Yuri Castilho. Uma cabeçada do Yuri Castilho, bem uma defesaça. Assim, foi uma defesa monstruosa e que o Mendonça acaba furando ali no complemento. Então, assim, o Ceará fez ali, depois do 2-0, possibilidades de fazer o 2-1. E aí entra no outro ponto que talvez faltou também ao próprio Ceará, que era das outras trocas. Porque, assim, se ele queria fazer mudanças, que fizesse de maneira antecipada. E aí, o Léo também tocou no ponto de maneira correta. Se você vai fazer 3 trocas nos minutos finais, aos 42 do segundo tempo, não vai fazer a menor diferença. Embora, depois das 3 trocas, saiu até um gol do Ceará. Mas não tem nada a ver com jogadores envolvidos na prática, entendeu? O Dentinho entrou, e aí vou pegar, e aí já vou começar a entrar um pouco na análise do Marquinhos Santos, né? O Marquinhos Santos, acho que 2, 3 jogos atrás, ele falou o seguinte: quem não usa o Dentinho é burro, por exemplo, ele falou. Eu falei, tipo, quem não usa o Mendonça talvez seja burro, mas quem não usa o Dentinho de hoje não é. E, aliás, para mim, essa palavra burro se aplica até mais a ele, porque ele utiliza o Dentinho da pior maneira, da maneira mais burra que poderia ser. O Dentinho, por exemplo, ele colocou como ponta. O Dentinho não joga assim há anos. Se ele olhasse como o Dentinho jogava na Ucrânia, ele sabia que o Dentinho passa longe de ser aquele jogador que jogava no Corinthians quando tinha 20 anos, 19 anos, que era um ponta agudo que ia para cima. O Dentinho, ele entrou, por exemplo, recebeu uma bola, foi para cima e foi facilmente... o jogador do Fluminense recuperou a bola. Então ele está longe de ser esse jogador aberto que o Marquinhos imagina, que até agora foi assim que ele utilizou o Dentinho, possa ser. Então, para mim seria uma burrice insistir no Dentinho para essa função. E outro ponto, se você vai utilizar o Dentinho para ser um segundo atacante, se for mudar, por exemplo, o formato tático,
Aí é que eu acho. O Dentinho, para mim, não é nem a terceira opção, quarta opção. Ele tá bem atrás, entendeu? Prefiro 1000 vezes o Peixoto, prefiro 1000 vezes o Kleber, prefiro 1000 vezes o Yuri Castilho naquela função do que o Dentinho. Então, o Dentinho tem muitos problemas para ele vir com essa frase, que, aliás, aí vem muito da insegurança dele como treinador, né? Se no primeiro jogo ele já tava batendo no braço, aquela coisa de aqui é sangue e tal, para tentar convencer a torcida, a cada jogo que passa, você vê que ele está fazendo essa troca para ter as 5 substituições, colocar mais um atacante como ele fez. Qual foi aquele jogo que ele colocou o Kleber, que ele ia colocar o Kelvin, depois ia colocar o Giovani. Qual foi, Léo? Aquele jogo? Ele ia botar o Giovani, trocou, ia ser o Kelvin e por fim acabou sendo... o Giovani, o Kelvin, depois ele botou o Kleber, né? O Kleber. Mas teve um jogo que ele fez isso, acho que não sei se foi no Clássico ou foi no jogo seguinte. Então, assim, me parece que o Marquinhos, ele tá querendo sempre mostrar que ele não tá perdido, mas ele tá perdido, entendeu? Dá para ver claramente que ele tá perdido. E esse, para mim, é o ponto, e aí eu já vou encerrar essa parte do Marquinhos, para também não estender tanto. O Marquinhos Santos, eu tinha falado aqui na semana passada, o Marquinhos Santos, ele tem um prazo de validade. Obviamente, não sou eu que vou dizer que o prazo de quem tem que dizer isso é o presidente do Ceará, o Robson de Castro, e obviamente a diretoria, mas basicamente é o Robson que tem que dizer isso. Mas eu coloquei na ideia de o que ele tem a perder até esse jogo, que é o clássico da quarta-feira. E eu até tinha falado, ele pode ser demitido antes, se por acaso perder o jogo contra o The Strongest, né, a classificação, ou se por acaso apresentar um mau futebol, ou se perdesse de maneira acachapante hoje para o Fluminense. E o próximo jogo dele é contra o Fortaleza. Claro que há determinadas nuances para esse jogo, Ju, que é o seguinte. Por exemplo, se por acaso o Ceará vence por um gol de diferença, apresentando um bom jogo, mas ganha e não classifica, pode ser que ainda se dê uma trégua a ele. Mas é uma oportunidade para você ter uma mudança após uma eliminação. Abre-se, digamos assim, um pretexto. Espera lá. Mas espera lá, você tem que demonstrar alguma evolução para isso, né? Isso. Não é simplesmente achar um gol numa partida em que, digamos, o Fortaleza esteja com assim, assegurado da vitória, né? Jogando com o regulamento embaixo do braço, jogando de uma forma muito reativa e, enfim, achar o gol. Não é assim, né? Não, eu tô falando num contexto onde o Ceará joga bem, pode até ter o resultado, pode até levar para os pênaltis e é eliminado. Abre-se uma possibilidade, independentemente de jogando bem, eu estou colocando o melhor cenário para o Marquinhos. O time jogando bem, ele fazendo as escolhas certas. Abre-se aqui uma possibilidade para você, sim, você quer continuar com o Marquinhos? Então o Ceará internamente tem que ver essa situação. Se por acaso o Ceará acreditar que dá, aí é aquela coisa, assuma possivelmente um risco, porque assim, vai ter jogo em cima de jogo, certo? É jogo em cima de jogo que o Ceará vai ter. Vai ter as quartas de final com o São Paulo, dependendo, se tiver eliminação da Copa do Brasil, que é esse cenário que a gente está falando, ele vai ganhar ali alguns meios de semana, porque não vai ter mais Copa do Brasil. Mas nesse cenário que o Marquinhos Santos vai ter para esse duelo, é um cenário onde uma demissão pode aparecer. Então ele precisa manter um bom time, e se ele consegue, que eu acho que é o único cenário que ele vai conseguir reverter uma situação não de confiança do torcedor, mas que o cara pode, tipo assim, não, ele viu que ele tem que manter isso aí. O que é manter isso aí? Manter Vina como centralizado, tem que ter um homem referência, entendeu? Tal jogador não pode ser reserva, esse tem que ser titular. Aí ele conseguir realmente a classificação em cima do Fortaleza, apresentando um bom jogo. Porque até se classificar, mas sem apresentar também um jogo tão bom assim, aí pode ser que ainda esse resquício vai ficar em cima dele. Então, eu acho que esse é o cenário que o Marquinhos Santos se encontra. E aí, por fim, e aí realmente para finalizar todo o comentário, até porque o Léo já falou muito bem sobre isso, eu acho lamentável o presidente do Ceará falar ontem, né, foi para o Lucas Mota, em entrevista para o Povo, que, primeiro, né, pedir calma, né, como se você estivesse na primeira parte da tabela, né, assim, na nona colocação, como se você tivesse acabado de eliminar, sabe, assim, um grande adversário na Sul-Americana e tudo mais. Claro, o contexto do jogo na altitude, claro que tem o seu mérito, né? E se você tivesse bem encaminhado na Copa do Brasil. Não, o Ceará passa longe de estar tranquilo, entendeu? Então a palavra não é calma. Ele pode até, não, a gente está analisando no mínimo os detalhes, mas a palavra calma,
para esse momento, com 2 contratações apenas, onde tem, não vou dizer que são várias, mas que tem lacunas para defesa, tem lacunas para o ataque. Ele mesmo falou nessa entrevista para o Lucas Mota, Juliana, por exemplo, que não, o Eric vai voltar. Começo de agosto. Não, e ele vai voltar, Léo, e ele vai voltar como se o Eric estivesse jogando 5 partidas maravilhosas. O Eric fez uma partida muito boa, gente. E a gente estava na expectativa que ele pudesse fazer o segundo jogo bom dele. Se o Eric volta, e o Eric é o mesmo cara dos jogos de boa parte do que já jogou até aqui, entendeu? Então eu achei, assim, lamentável a fala do presidente, como se tivesse tudo ok. E são 45 dias para a consolidação da fratura. Ele vai ter que treinar depois de 45 dias, no mínimo, parado. É uma falta de leitura básica. Ele disse assim, e a gente está vendo que tem muitas peças em crescimento aí. Meu amigo, a gente tem reforços, a gente quase nunca teve o elenco todo à disposição e a gente está vendo aí, vamos analisar. Não é momento de analisar, cara. Vai no mercado. Já não, é o mesmo erro toda vez. E esse é o grande problema, Léo, porque é o seguinte, o que a torcida do Ceará mais pede, Ju, é o seguinte, se a gente quer dar um salto, vamos pegar o Marquinhos Santos chegou no Ceará falando o seguinte, o Ceará merece ir para uma Libertadores da América. Até agora, meu amigo, você está fazendo campanha de rebaixado, não tem nada de Libertadores da América. Então essa frase populista de querer agradar o torcedor, não, o Ceará merece ir para uma Libertadores da América. O Ceará tem que fazer por onde? Tem que fazer um time para brigar por isso. Então não está fazendo, e dessa maneira, como o presidente fala, na verdade você está usando a mediocridade para baixo, entendeu? Então, assim, eu não acho que o Ceará vai conseguir fazer um campeonato tão bom assim, mesmo tendo ali muitas equipes muito próximas ao Ceará que estão acima. E eu acho que eu falei isso aqui semana passada. São 11 jogos sem perder do Ceará, mas que basta ter uma derrota na próxima rodada. E que aconteceu, que vai se tornar 6 jogos sem ganhar. 6 jogos sem ganhar é um problema seríssimo, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Exatamente, é só ajustar esse ângulo, né? De onde você está trazendo essa leitura. E que muda completamente, né? Então, é isso que você trouxe, né? 11 jogos sem vencer, agora já muda para tantos que você está sem ganhar. 6 jogos sem ganhar. E pode ter... E você pode entrar na zona do rebaixamento, porque o Goiás já ganhou hoje no Atlético Paranaense, vai ter equipe jogando no domingo, e pode colocar o Ceará no Z4. E aí, pegando até o que geralmente algumas pessoas de fora falam, né? Essa coisa em relação ao Fortaleza. E aí é que tá, o torcedor, ele sabe que não tem, assim, alguns, né? Não todos, mas que não tem essa relação diretamente com o Fortaleza. Sabe que tem essa coisa de o que acontece lá afeta aqui e tudo mais. Mas o torcedor não vai ficar animado porque os caras foram lanterna e a gente foi 17º. Não, os dois estão sendo rebaixados, pô. Na prática, o Ceará tem que fazer algo por ele mesmo, entendeu? E às vezes é como se internamente olhasse para isso. Sem olhar para, tipo assim, o que é que eu posso melhorar mais? Fazer o algo a mais. Não. Eu consegui uma classificação histórica, épica na Sul-Americana, e aí, por isso só basta. Eu acho que é pensar muito pequeno, e o Ceará, se quiser fazer um algo a mais na temporada, até porque uma temporada que já teve muitos fracassos, você não vai conseguir com esse tipo de palavra, com calma. Não é momento de calma, é momento para trabalho. E eu acho que o Ceará está perdendo.